Graças a Deus, bom dia na paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que os irmãos estão aqui nessa abençoada manhã para refletirmos sobre a 12ª lição. Estamos basicamente fechando o nosso primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Meus irmãos, vamos então refletir um pouquinho sobre essa lição de número 12, que é uma lição muito relevante, porque ela vai abordar a organização da igreja, a natureza organizacional da igreja. A igreja, irmão, não tem no Antigo Testamento. A igreja é uma revelação de Deus para o Novo Testamento. É o apóstolo Paulo que vai dizer isso, que a igreja foi uma revelação, um dos mistérios de Deus. Então, é muito importante nós entendermos a natureza organizacional da igreja, como o Espírito Santo orientou e orienta ainda a igreja do Senhor. O textuário está na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. A epístola a Tito é chamada epístola pastoral. Então, Tito está na ilha de Creta, ele é o pastor da ilha de Creta, que existe ainda hoje, lá no mar Mediterrâneo, na Europa. E ele, no versículo 5 do primeiro capítulo, Paulo fala assim: por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses. A palavra grega aqui é episcopos, nós traduzimos para presbíteros, como já te mandei. A palavra episcopos, que nós traduzimos por presbíteros, pode ser traduzida por anciãos, pode ser traduzida por superintendentes, supervisores, superintendentes, ou ainda por bispos, tá? Episcopos, pode ser também. Nós usamos a palavra presbíteros, porque aqui na língua portuguesa, ancião tem duplo significado. Pode ser um líder idoso, pode ser apenas um idoso, pode ser no sentido religioso, um líder, um presbítero. Uma vez eu cheguei na igreja e aqueles irmãos tinham o costume de chamar os presbíteros de ancião, e era um presbítero. Eu fui separado para o presbitério solteiro, então era um presbítero muito jovenzinho, e eu cheguei naquela igreja, uma irmã já com uma certa idade falou assim: eu gostaria com o ancião Alberto. Nossa, eu levei um choque, irmão, chama de ancião, porque na minha cabeça ancião é uma pessoa muito idosa, né? Aí falou: eu gostaria que o ancião viesse. Eu falei: será que sou eu mesmo? É estranho, né? Porque ancião é uma palavra que denota idade, mas pode ser sim. Tem igrejas que usam aí o nome, acho que dois grupos religiosos que usam para sua liderança a palavra ancião. Uma são as Testemunhas de Jeová. Os presbíteros lá não são chamados de presbíteros, são chamados de anciãos. E outra é a Congregação Cristã no Brasil. Os presbíteros lá são chamados de anciãos também. É apenas não está errado, eu só estou dizendo o cuidado que a gente tem para não haver dupla interpretação. Eu fiquei chocado quando me chamaram de ancião, mas na prática eu sou um ancião sim, né? Na prática eu sou também ancião. Graças a Deus. E acho que já sou também ancião na outra perspectiva também. Porque o tempo está passando para todo mundo, né, irmãos? Não adianta rir de mim não, que vai passar para você também. Então vamos lá. Verdade prática. Eu falo para meus alunos aqui na escola teológica que eu sou do século passado, né? Que eu nasci no século passado. E quando eu falo isso, as pessoas olham para mim com a mãozinha, né? Como se fosse um tiranossauro rex, dando aula para eles, né? Porque são todos novinhos, são todos nascidos depois do ano 2000. E eu ainda sou do século passado. Verdade prática: a igreja é um organismo. Ela é um organismo. E é um organismo vivo, de natureza espiritual. Igreja é o mistério de Deus. Igreja é corpo de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. Olha a importância onde nós entendemos a igreja como organismo vivo, espiritual. Mas também há uma organização humana. Tem a organização que nós temos, tem o pastor, tem o presbítero, tem o diácono, o cooperador. Também há uma organização para que ela possa funcionar.
Então, além de organismo vivo, corpo de Cristo, a igreja também é um organismo, ela é uma organização também. Muito bem, então é isso que nós vamos pensar. Para isso, a Epístola de Paulo a Tito será a nossa grande referência, a nossa leitura bíblica em classe. Tito, capítulo 1, versículo 1 a 9. Você pode abrir a sua Bíblia e me acompanhar, ou se você tiver a lição bíblica, você acompanha pela lição, ou você acompanha pelo telão. E inclusive você que está na sua casa nos acompanhando nessa manhã, você pode nos acompanhar também pelo telão, ou abra sua Bíblia aí na Epístola de Paulo a Tito. Vamos lá então. Vamos, irmãos, nos colocarmos de pé para a leitura. Todo mundo então, porque vocês vão ficar tanto tempo sentado, né? Vão ficar muito tempo sentados, então vamos reverentemente de pé fazermos a leitura. Todo mundo lê junto. Vamos ler junto para memorizar bem? Vamos lá então. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém. Graças a Deus. Nós vamos então apresentar esses pedidos de oração que já foram lidos pelo pastor Nestor. Quero acrescentar aqui nosso querido irmão Leones. Irmão Leones congrega comigo ali no Jardim Nova Europa e está hospitalizado. Sua esposa irmã Neide, eles nos acompanham também de maneira remota, está enfermo, precisa das nossas orações. E também vamos continuar orando por nosso pastor, o pastor dessa igreja, o pastor Paulo Freire, para que ele tenha aquela recuperação, que está fazendo o tratamento, e para que o Senhor coloque as suas boas mãos sobre ele. Oremos com fé. Pai Santo, Deus eterno, na autoridade do nome do Senhor Jesus, queremos apresentar esses nomes que foram lidos diante da tua santidade. Meu Deus, entra com a tua providência, visita os hospitais, coloque a tua graça nas mãos dos médicos, dos enfermeiros, dos medicamentos que são aplicados na vida, na saúde dos teus filhos. Abençoa o irmão Antônio, o irmão Toninho do Clarim, que completa mais um ano de vida hoje. Põe as tuas boas mãos sobre o teu filho, que também está, Senhor, tratando, que está também hospitalizado. Visita o irmão Leones, visita, Senhor meu Deus,
todos os que deram o nome aqui, Senhor, a irmã Wanda, mãe do irmão Júnior, Senhor, o nosso querido irmão José Gomes, entra com a tua providência, faz um milagre na vida da irmã Raquel, Senhor, meu Deus, ela precisa de um milagre, e nós cremos no Deus do sobrenatural. Meu Pai, eu creio que eu sou um milagre, o Senhor me tirou depois de 26 dias entubado. Visita essas pessoas que estão entubadas e ministra vida, ministra saúde, ministra graça, Senhor, porque Tu és o Deus do sobrenatural, e nós clamamos no nome do Teu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, com fé te pedimos, amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Observaram no versículo 6, na leitura em classe? Convém que o bispo, está vendo? Bispo é uma palavra que intercambiou aí, ó. Bispo, presbítero, ancião, superintendente, está vendo? É tudo a mesma, vem da mesma palavra grega episcopos. Então o nosso texto áureo está inserido na epístola que Paulo escreveu ao seu filho querido, filho na fé, Tito. Tito não era judeu, Tito é grego, diferente de Timóteo. Timóteo também é o filho amado de Paulo, porque foi ensinado, conheceu a Jesus através do apóstolo Paulo. Só que Timóteo era judeu. Por quê? Porque a mãe dele era judia. O pai de Timóteo não era judeu, mas a mãe era. Então Timóteo era judeu. Então Paulo incentivou até Timóteo que fizesse a circuncisão, porque ele era judeu, e o judeu é identificado pela circuncisão. Tito não. Tito não fez a circuncisão, não foi motivado para ser circuncidado, porque Tito era gentil. Bom, até esse nome, né? Com esse nome romano aí. Bom, então a epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, entre os versículos 5, que é o nosso textual, até o 16, o apóstolo Paulo apresenta a tarefa para Tito organizar a igreja na ilha de Creta. E para isso ele tinha que ir cidade por cidade e estabelecer presbítero, ou pastor local. Só que quem seriam essas pessoas? Então, Paulo falando também para Timóteo, no capítulo 3 da primeira carta dele, ele fala, se alguém deseja o episcopado, ou seja, se alguém quer ser presbítero, se alguém deseja, excelente obra desejo, não tem nenhum problema. Agora vem as recomendações. Convém que o bispo seja casado. Por que ele dá essa ênfase, marido de uma mulher? Porque ele está vivendo num mundo polígamo, num mundo onde havia homens com mais de uma mulher. Então ele fala, não, tem o bispo, o líder tem que ser marido de uma só mulher. Então ele dá essa ênfase. E Paulo enfrentou um mundo pagão que não acreditava nesses princípios. E ele vai falando, não, a liderança cristã tem que ser uma liderança acima da média. Às vezes eu vejo pastores e presbíteros, eu não sou super-homem, eu não sou. Devia ser. Porque líder é isso que fala, irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? Não tem nenhum tipo de repreensão. É uma pessoa que anda de tal maneira que não precisa repreender. Isso é irrepreensibilidade. Tem que ser exemplo. É líder? Tem que ser exemplo, irmão. Então não seja líder. Se for líder, mas como que eu vou conseguir? Orando, tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia. É isso que eu falo lá no curso do CFO. Quem já foi meu aluno sabe. Eu falo, você acredita na Bíblia? Acredito. Então você tem que ler a Bíblia todo. Aliás, irmão, crente da Assembleia de Deus que aceitava Jesus, tornava-se um leitor assíduo da Bíblia. Todo mundo que era crente da Assembleia de Deus, a primeira coisa que fazia, comprava uma Bíblia, porque todo dia lia a Bíblia. Aliás, esse foi o princípio da Reforma Protestante.
A reforma protestante, Lutero incentivou a escola pública de qualidade. Sabe para quê? Para a alfabetização, para a leitura da Bíblia. Comênos, que é o pai da didática moderna, quem estuda pedagogia vai estudar Comênos, ensinou os métodos pedagógicos, todo esse esforço para o estudo, para ler a Bíblia. O objeto final, o objetivo principal era a leitura da Bíblia. O Brasil, milhares de pessoas foram alfabetizadas, não pelo governo. Se dependesse do governo, nós estaríamos fritos aqui no Brasil. Teríamos milhares de pessoas não alfabetizadas, pessoas excluídas, pessoas dominadas pelo tabaco e pela bebida alcoólica, mas graças a Deus e ao trabalho da Assembleia de Deus, porque é uma igreja pentecostal que fala que Jesus salva, te liberta da bebida, do tabaco, transforma a sua família, e você vem para a escola bíblica dominical, portanto você deve ser alfabetizado para ler a santa e poderosa palavra de Deus. Ou por que você acha que nós temos escola dominical? Para um encontro social? Não, tem um monte de encontro social muito melhor por aí. Aqui é para estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Então, os crentes têm que voltar para o seu princípio, estudar a Bíblia. Estamos terceira, quarta geração da Assembleia de Deus, doutores, professores, médicos. É impressionante. Por quê? Porque os pais incentivam a educação. Evangélico incentiva a educação. Evangélico que não incentiva a educação não faz parte do patrimônio original. A igreja que não ensina o estudo não faz parte do patrimônio original. É uma seita religiosa, quer manipular as pessoas pelo iluminismo. Mas nós não, nós incentivamos você a ler a Bíblia. Leia a palavra de Deus, porque quando alguém pregar aqui nesse púlpito, vai ter que pregar conforme as Sagradas Escrituras, porque isso está na nossa declaração de fé. Cremos na Bíblia Sagrada como única, inerrível, inerrante palavra de Deus, plena. Então a Bíblia é o mais importante. Nós somos pentecostais, eu creio nos dons espirituais, eu creio no dom da profecia, creio em visões, em revelações, creio na interpretação das línguas, creio em todos os dons espirituais, desde que esteja em sintonia com a Bíblia. Porque se alguém usar qualquer palavra profética fora da grande palavra profética que é a Bíblia, não aceite, rejeite. Agora, para você poder ter esse grau de discernimento, você tem que conhecer a Bíblia, né? Então, vamos ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia todo dia. Muito bem. Então, é a organização da igreja, colocando, então, presbíteros e pessoas qualificadas por causa dos falsos mestres, ou falsos doutores. Irmão, eu estou aqui falando para o pastor Nestor, lembra de mim, pastor, compra um passador novo, que esse passador só Deus na causa, ainda mais quando o técnico não está lá e eu fico na mão, né? O técnico não está lá na mesa de som, e eu estou aqui com o passador tentando passar o meu. Ah, tá sim, é que ele estava escondido, desculpe, irmão. É que ele estava orando, irmão, não vi. Desculpe, irmão. Eu acho que é o conector, irmão, não está bem conectado. A não ser se for manual mesmo. Quer passar o próximo? Ou travou mesmo? Tá, abra sua Bíblia em Tito. Vamos ver então o que está aqui para os nossos presbíteros. Então ele fala aqui, olha, aquele que for irrepreensível. Começa, aliás, a organização da igreja não foi por causa de Paulo escrevendo a Tito. Nem existia Paulo. Paulo nem era crente ainda, já começou a organização da igreja. Onde eu leio isso? Eu leio isso no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Quer olhar aí comigo? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Olha só o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 6.
Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que é isso? Organização. Então, os discípulos, Paulo nem tinha se convertido ainda, hein? Paulo vai se converter depois lá do capítulo 9, né? Mas aqui no capítulo 6 a gente vê o quê? A organização da igreja, primeiramente com diáconos. O que ele está dizendo? Olha, o pastor aqui era igual, né, como a gente brinca aí, igual Bombril, né? 1001 utilidade. Ele era pastor, ele tinha que dividir a ceia, tinha que servir a ceia, tinha que receber os irmãos. Não dá, irmão. Ele falou: não, vamos escolher pessoas qualificadas, cheias do Espírito Santo. Não é para escolher qualquer pessoa para ser diácono, irmão. Tem gente que não tem condições de ser diácono. Não é cheio do Espírito Santo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Está aqui, ó, cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Ser batizado no Espírito Santo. A palavra é cheio. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos capítulo 2. Cheio do Espírito Santo é ser batizado no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Muito bem. O que mais? Boa reputação. Não é qualquer pessoa, irmão, que pode ser. Tem que ter boa reputação. O que mais? Sabedoria. Porque ele vai, de alguma maneira, lidar com coisas materiais. Tem que ter habilidade. Tem que saber recepcionar, tem que saber acolher, tem que ter bom senso. Tem gente que não dá, irmão, não enquadra nisso para ser diáconos. Então, embora seja algo organizacional, algo material, mas tem qualificação. Então começa os diáconos com essa perspectiva. Paulo, aqui na primeira epístola dele, no capítulo 3, ele vai dar as qualidades do diácono. Ele fala assim, ó, capítulo 3, versículo 8 de 1 Timóteo. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, porque o vinho era o alimento deles. Irmão, era igual o café aqui para nós, mas não era para exagerar, porque o vinho, diferente do café, o vinho embriaga. Então uma coisa é o vinho como alimento, outra coisa é o vinho sendo usado em excesso, que traz a embriaguez. E lembrando que o vinho também era muito usado para a purificação da água. Pegava a água cheia de contaminação, jogava um pouco de vinho para fermentar e matar os micróbios. Não havia sanasa, irmão, lembra disso? Estou falando, o vereador Guilherme, não havia sanasa. Então qual era a solução? Pega a água e joga vinho, Tá. Hoje tem necessidade disso, vereador Guilherme? Tem a sanasa, não tem? Que é uma bênção. Então não precisa que irmão, estou misturando vinho porque por causa da água. Ai, que conversa. Eu nego, hein? Se fala que eu falei, eu nego. Tá querendo usar a minha explicação aqui para tomar vinho. Olha que fraquezinha. Irmão, o computador está em pecado, viu? Não é o nosso, estou brincando. Ele reiniciou sozinho, por isso que o irmão lá entrou em pânico. Obrigado, irmão, desculpa, viu? É o computador que está com esse espírito de reiniciação, mas já está tudo resolvido. Muito bem, então, ele fala as qualificações do diácono. Não cobiçoso, de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Sejam primeiro provados, sirvam se forem irrepreensíveis. Olha de novo, a mesma questão aqui, irrepreensibilidade está presente, tá? Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, porque na igreja primitiva tinha mulheres diaconisa, tinha. Nós aqui acho que é raro ter, né? Mas em vira e mexe tem irmãs que faz papel de diaconisa, mas na igreja primitiva tinha.
Então fala das mesmas sortes as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, governe bem os seus filhos em sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então olha aqui, isso é organização, embora tenha uma perspectiva espiritual também, né? Porque ele está falando aí das qualificações. Então nós estamos falando do quê? Paulo está escrevendo para Tito. Tito está onde? Na ilha de Creta. O que é a ilha de Creta? É Crite, né, no grego. Crite no grego, koiné, no grego da época de Jesus. Mas para nós em português veio Creta. Ela é uma ilha que está no mar Egeu, portanto faz parte das ilhas colonizadas pelos gregos, mas é uma ilha que tem uma história muito legal, que é a da civilização minoica. Aquele mito do Minotauro foi dessa ilha aí, tá? Do palácio de Knossos, que era a capital de Creta. Então é uma história muito legal, para quem gosta de mitologia grega, tudo, é um prato cheio a estudar a ilha de Creta. Era a maior e mais populosa ilha da Grécia na época, e era a quinta maior ilha do mar Mediterrâneo. Creta, então, floresceu essa civilização minoica nos primeiros séculos, dos milênios do terceiro milênio. Então, estou falando quase 4.000, 5.000 anos, né, de hoje. Então, uma coisa muito distante, mas os arqueólogos recuperaram o palácio de Knossos. Está lá. Quem visitar a ilha de Creta vai ver o palácio. É ruínas, né, irmão? Claro, mas está lá. Tá? Então é uma das civilizações mais antigas europeias. Segundo a mitologia grega, o principal deus dos gregos, que é Zeus, o pai dos deuses, viveu na ilha de Creta, e lá também é onde está a história do Minotauro. Mas vamos voltar para a Bíblia. Então ele inicia dizendo: por esta causa te deixei em Creta. Agora, por que eu dei esse contexto histórico? Para você saber com que povo Paulo estava lidando. Um povo místico, um povo pagão, um povo envolvido ainda com uma série de elementos do politeísmo grego. E nessa ilha, o Senhor Jesus começou a salvar pessoas. Então, mandou Tito começou a passar pela cidade, Jesus começou a salvar, a organizar. Só que igrejas aqui também não é o pensamento que você tem hoje. Um templo, não, uma igreja, não é isso. São casas, são reuniões domésticas, ou então nas florestas, em locais mais discretos. E ele inicia dizendo: por esta causa, para você ser um organizador, para você ser um gestor da igreja, por essa causa te deixei em Creta. Então parece que quando Paulo enviou Tito para a ilha de Creta, havia várias congregações ali, domésticas, tá? Tira essa sua cabeça de templo, lembrando que o apóstolo Paulo havia evangelizado aquela ilha. Lembram do caso? Está lá em Atos 27, é muito interessante o que ocorre ali. Infelizmente, a ilha estava infestada de falsos mestres gnósticos, filosofia, cultura grega, aí o gnosticismo, juntamente com os judaizantes, os mestres gnósticos, juntamente com os mestres judaizantes, foi a grande dor de cabeça da igreja primitiva. Primeiro, segundo e terceiro século, foi uma luta. No primeiro século, João enfrentou os gnósticos, Paulo enfrentou os gnósticos e os judaizantes. Se você ler a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, ele fala contra os gnósticos, mas ele fala também contra os judaizantes. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta apologética, de defesa da fé cristã contra os judaizantes. Tá? Então, especificamente o caso da ilha de Creta estava infestada de gnosticismo. Eram filosofias que queriam adaptar o cristianismo aos filósofos pagãos. Então Tito teve muito trabalho. O pior período da atuação dos gnósticos foi entre o ano 135 a 160. É claro que depois de Cristo, né? Seus ensinamentos não passavam de enxertos de filosofias pagãs nas mais relevantes doutrinas cristãs. Mas o gnosticismo tinha um problema enorme. Por quê? Porque os gnósticos não criam que Jesus tinha se feito carne. Por quê? Porque para o pensamento gnóstico, a carne é má. Se a carne é má, não tem sentido Deus se fazer carne. Porque Deus é santo, é puro. Como que um Deus santo vai se fazer carne? Não tem o menor sentido.
Então, eles são contra a encarnação. Eles acreditavam que Jesus era um mestre, um espírito iluminado, mas não que tivesse feito carne. Então, tanto Paulo como João e os demais discípulos vão fazer o enfrentamento. João inicia a epístola dele, é um claro recado para os gnósticos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Bom, vamos começar o versículo 1 e 2 primeiro. No princípio era o verbo. Então até aí está tudo bem para os gnósticos também, porque eles acreditavam assim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até aí está tudo bem, os gnósticos acreditavam também. Mas aí no versículo 14, João arrebenta o pensamento gnóstico. Por quê? Que ele fala assim, e o verbo, que eu estava falando lá no versículo 1, 2 e 3, e o verbo se fez carne. Aí acabou com a graça dos gnósticos. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí acabou a graça dos gnósticos, né? Então o nome gnosticismo vem do grego, gnosis, significa conhecimento, saber, conhecimento oculto. Havia 4 tipos de gnosticismos: o gnosticismo sírio, o gnosticismo egípcio, o gnosticismo judaizante e o pôntico. Todos ensinavam a salvação através do conhecimento místico, através de rituais secretos, não pela fé em Jesus. Então é um movimento muito estranho, né? Todos negavam a encarnação do verbo. Logos é a palavra grega, verbum é a palavra latina. A Bíblia é incisiva, o verbo se fez carne, e aí João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 3, declara: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Eu acho que ficou muito claro, né, irmão? Não dá para ser gnóstico, né? Está muito explícito. É bom lembrar que os escritos de João são do final do 1º século. É muito tardio, porque João foi o mais longevo de todos os discípulos. Viveu mais de 100 anos. E é exatamente na sua idade muito madura é que ele vai escrever o Evangelho, que é o último, basicamente, escrito dele é o Evangelho. Ele escreveu as epístolas, escreveu o Apocalipse, mas basicamente o Evangelho de João é o mais antigo. Foi bem no final. E aí ele tem a oportunidade de acabar logo com essa doutrina errada. Então é bom lembrar que os escritos de João são do final do 1º século e composto na cidade de Éfeso, então capital da Ásia Menor, onde surgiu o gnosticismo. Éfeso, onde também tinha o santuário da grande deusa Diana, né, que é a deusa dos Efésios. João foi pastor dessa igreja, olha que coisa. Na verdade foi Paulo que fundou essa igreja. Paulo ficou 3 anos e meio mais ou menos na cidade de Éfeso, porque era o maior porto da Ásia Menor. Então era dali que ele conseguia evangelizar outras cidades. Ainda hoje é comum nas grandes cidades existir esses grupos gnósticos, gnose, mas não tem muito a ver com o da igreja primitiva. A segunda parte do nosso textuário diz: para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Paulo deixa Tito em Creta para consertar aquilo que estava com defeito. Tinha uma congregação, tinha crente, tinha presbítero, tinha pessoas, mas eles não estavam completamente de acordo com a declaração de fé paulina. Então ele vai precisar enviar um apologeta, um pastor, para doutrinar aqueles líderes. Havia algum tipo de desordem naquelas congregações domésticas. Possivelmente os falsos mestres do gnosticismo judaizante estavam distorcendo a organização daquelas comunidades cristãs na ilha de Creta. Paulo exorta a Tito a fazer oposição aos hereges. Porque tem gente, irmão, que é interessante. Ele fala assim: eu não sei por que o pastor fala mal de outras religiões. Não estou falando mal de outras religiões, estou falando o que elas acreditam e contrapondo. Não dá para entender. Tem cheio de... não, irmão, não pode falar. Como não pode falar? Jesus falou para os fariseus: vocês são filhos do diabo. Eu estou sendo até generoso aqui. Jesus enfrentou os fariseus, enfrentou os saduceus, falou: vocês erram, e erram muito, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Agora os irmãos vêm tudo só por causa do politicamente correto.
Se você for seguir a ideia do politicamente correto, você nem pode dizer que Jesus é o único caminho. Você tem que falar que todos os caminhos levam ao mesmo mar. Ou seja, todas as religiões são boas. É isso que você vai ter que falar. Agora, a gente fica com o que Jesus disse. Jesus disse, eu sou o caminho, artigo definido, o, não um. Eu sou a verdade, artigo definido, a, não uma. Eu sou a vida, artigo definido, a, não uma vida. E falou mais, e ninguém, nenhum gênero humano, ninguém vem, não é vai não, hein? Ninguém vem ao Pai, senão por Jesus. Nós somos exclusivistas, irmão. Para mim, só Jesus salva. Tem que aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador para ter a vida eterna, porque Jesus é o único que nos dá a vida eterna. É exclusivismo fazer o quê? É politicamente errado, segundo o mundo. Mas, irmão, eu não estou nem aí com o que o mundo pensa. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui para agradar o mundo. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, de Deus, do Senhor. Ô, irmão, você vai perder voto. E daí? Eu já fui eleito por Deus. Eu não preciso do seu voto. Jesus já me salvou. Agora, nas eleições eu vou precisar sim. Tá? Então, são coisas distintas. E o Guilherme também. O Guilherme vem disfarçando, não, você também. Então, são coisas distintas, irmãos. Tá? Eu não vou negar o evangelho para agradar um eleitor. Não vou. Nós temos compromisso com o reino de Deus. Então, Paulo exorta Tito a fazer oposição a herege. Nós não podemos dar moleza para herege. O cara está falando que veneno é saudável. E eu vou concordar? Só para ser politicamente correto? Não, eu vou falar, veneno faz mal. É isso, irmão. Pecado é pecado. Adultério é pecado. É pecado, irmão. Paulo exorta a Tito a fazer oposição aos hereges. E ao mesmo tempo procurar por homens qualificados, que ensinassem os crentes a verdadeira doutrina cristã. Original grego, literalmente, endireitar, palavra usada pelos médicos para corrigir os ossos. Sabe aquela pessoa que dói para chuchu, né? Para colocar a coluna no prumo. Dói, tá? Mas a ideia é assim, endireitar. Tá? É uma coisa, órgãos e membros distorcidos. Podemos inferir nesse versículo que havia poucos obreiros qualificados à frente da igreja na ilha de Creta, e que os falsos mestres haviam se introduzido e ensinado um monte de erro aí para as igrejas cristãs. Pessoas iam nas casas, né? Porque os cultos eram domésticos. Então ele fecha dizendo, estabelecer gente qualificada para endireitar, para ensinar a doutrina de cidade em cidade, estabelecer-se presbítero, líderes, pastores, como já te mandei. Então naquela época, na ilha de Creta, havia aproximadamente 100 pequenas cidadezinhas e vilarejos. Não sabemos quantas congregaçõezinhas domésticas existiam. É plausível que as comunidades cristãs tivessem tido início com os cretenses convertidos ao cristianismo no dia do Pentecostes, porque tinha gente lá da ilha de Creta, conforme está registrado em Atos capítulo 2. Eles devem ter retornado para a ilha de Creta e levado a mensagem do evangelho, conforme Atos capítulo 2. Mas parece que o principal evangelizador da ilha de Creta tenha sido efetivamente o apóstolo Paulo. Paulo parece estar usando as palavras ancião ou presbítero, presbíteros ou episcopos, líder, superintendente, bispo. Ele intercambia esses termos. Neste primeiro período da história da igreja, os ofícios ministeriais eram variáveis e indistintos. Tanto faz chamar de presbítero, ou de bispo, ou de ancião. Paulo chama os bispos de dispenseiros da casa de Deus. Os dispenseiros, na época, hoje não tem muito esse negócio de dispenseiro, né? Hoje é só para grandes empresas e tal, mas antigamente tinha nas casas. Por quê? Porque, diferentemente de mim e de você hoje, que tem comida abundantemente, naquela época se alimentava no máximo 2 vezes, durante o dia todo. Completamente diferente do nosso mundo. Não tinha comida, irmão. Não tinha modos de produção como nós temos hoje. Isso é da Revolução Industrial, produção em série.
Não tinha. Para você comer, você tinha que plantar, aí tinha que crescer. Não tem como hoje uma fazenda, essas grandes produções. Isso não... Tinha uma mão de obra escrava que fazia isso, mas só os grandes senhores, os grandes líderes que tinham acesso a uma alimentação farta. Todo banquete que você vê da antiguidade são reis, generais, líderes religiosos poderosos. O povo mesmo não tinha a refeição como a nossa hoje, tá? Esse negócio de hoje, irmão, o consumismo nosso é impressionante. Você acorda, toma café, agora você já está com fome, saindo daqui você vai querer comer beliscar alguma coisa, depois vai o grande almoço. Aí depois às 3 horas é café de novo, aí 6 horas toma alguma coisa antes de vir para o culto, depois sai do culto, come no cigarro, e antes de dormir, tem gente que acorda à noite e ainda vai comer ainda. É impressionante, é uma coisa, isso não existe, isso é a sociedade moderna, capitalista e pós-revolução industrial. Então os dispenseiros eram pessoas encarregadas de administrar os negócios da casa. Eram bem conhecidos daqueles que viveram no primeiro século. Eles davam alimento até para os servos. Qual é a ração do dia? Então é por isso que ele ficou como dispenseiro. Aquela pessoa que ensina a palavra, que dá alimento para o povo, né? Essa é a analogia. Uma vez que tais pessoas tinham perante o dono da casa a responsabilidade de cuidar, era necessário que fossem o quê? Gente firme, gente séria, porque estava cuidando com alimentos, que era a vida das pessoas. Note também que os bispos não são simplesmente responsáveis perante Deus, como seus servos, cuidando das coisas de Deus. Então, transcende. Os bispos não são simplesmente responsáveis perante Deus, como os seus servos são. Eles terão, a Bíblia fala, os mestres terão maior punição, porque são os dispenseiros. Se deu comida estragada, se deu comida errada, tem maior punição do que a pessoa, coitadinha, que é apenas um servo, tá? Bom, aí está o palácio, as ruínas do palácio de Knossos, na ilha de Creta, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Na época de Tito já estava assim, tá? Isso aí são ruínas antiquíssimas. Ninguém sabe como desapareceu a civilização minoica. Tito, o apóstolo escreveu a Tito, Paulo estava em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou hoje na Península Grega, ou Península Balcânica, o mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma, deliberei invernar ali, e não aqui, né? Então provavelmente ele estava a caminho. Como as epístolas de Timóteo e também a Tito trazem importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho, como também Timóteo, expressão que Paulo usa então para ambos. Ambos eram jovens, precisavam de orientações. Timóteo era um jovem pastor, Tito era um jovem pastor, Paulo então ia orientando-os. Tito era grego, convertido, provavelmente na cidade de Antioquia, na Síria. Seu nome não é mencionado em Atos, você não encontra lá Tito, mas aparece 9 vezes na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Corinto na época era uma grande cidade, era a capital da Acaia. Atualmente a capital da Grécia é Atenas, mas na época era Corinto, que era um grande porto. Ele aparece 2 vezes na epístola de Paulo aos Gálatas, uma em 2 Timóteo, e na epístola que lhe fora destinada, que tem o nome dele é Tito. Então, irmãozinho e irmãzinha, a hora que você for ler Tito, cuidado, que eu já vi irmãos falando, eu quero ler aqui, irmão, na epístola que escreveu Tito. Não, irmão, ele recebeu a epístola, não é dele a epístola, tá? Então cuidado para você não dar essa nota fora, que eu quero ler aqui na epístola que Tito escreveu. Não, Paulo escreveu a Tito, tá? Cuidado para não dar essa forinha aí, hein? Tito foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias, ajudou o apóstolo em Roma, isso está escrito em 2 Timóteo, também na cidade de Nicópolis, como está, Nicá, em grego é vitória, e polis é cidade, cidade da vitória, Nicópolis, é o nome daquele tênis, Nike, em inglês, né? É Nicá, vitória, tá? 1.2, o pastor da ilha de Creta, versículo 5, que é o nosso texto áureo, foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo, para colocar em boa ordem as coisas que restavam, também para estabelecer presbíteros, líderes, pastores.
Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Você não encontra Paulo indo na ilha de Creta antes de Atos, no final de Atos. No final você vê lá na ilha de Creta, mas aí ele está indo para Roma. Mas tudo indica que ele passou por Creta. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, isso nós sabemos. Mas só que ele passou como prisioneiro, indo para Roma, Atos 27. Não foi nessa época que ele deixou Tito. Isso é anterior, a carta de Tito é anterior a isso. E a ilha de Creta? Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta. 67 a.C. Tá? Roma tinha anexado. Roma tomou de quem a ilha de Creta? Dos cartagineses. São as guerras púnicas. Roma guerreando contra Cartago. Cartago ficava no norte da África, era uma mega cidade que foi destruída por Roma. Tá? Então Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unificando Cirene, que é o norte da África, onde estava Cartago. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Se você ler o capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, você vai perceber que os cretenses tinham uma fama nada boa. Tá? Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, cultural que aquelas pessoas tinham. Diziam que os cretenses eram preguiçosos. Sabe que culturalmente tem pessoas que são preguiçosas, irmão. Culturalmente. Não quer nada, não estuda, não lê a Bíblia, não ora. Não pode ser assim. Teve um que falou para minha mãe, que era do ciclo de oração: "Ô, irmã Maria, ora aí por mim que eu não sou de orar." Como assim, irmão, não sou de orar? Quer dizer, é preguiçoso, irmão, não é possível. Você falar isso para... Minha mãe ficou pensando, chegou em casa e falou: "Nossa, sabe fulano e tal?" "Sim." Ele falou que não é de orar." Como assim não é de orar? Uma coisa tão básica, né? Você tem que orar, irmão, todo o tempo. Orar e sem cessar. Como não sou de orar? Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes. Pessoas que misturaram o judaísmo com o gnosticismo. Mercenários. E provocavam divisão na igreja. A institucionalidade bíblica da igreja. Porque tem gente que fala: igreja é de homem. Eu vou ficar em casa mesmo. Eu sou desigrejado. A igreja sou eu. Calma. Não confunda igreja organismo, que é o corpo de Cristo, a igreja o corpo místico de Cristo, que realmente são todas as pessoas, está tudo certo, com a igreja organização. Porque é importante você ser membro de uma igreja sadia, porque a Bíblia fala isso, a importância de você, porque aonde você vai exercer o seu sacerdócio, a sua espiritualidade? Em primeiro lugar, no altar primordial, que é a sua casa. Em segundo lugar, entre os irmãos. É fácil você ser uma pessoa alegrinho, fora de comunidade. Teoricamente é fácil, você não relaciona-se com ninguém. Quero ver você relacionar com pessoas que têm problemas. Porque a igreja, as pessoas vieram e estão num processo chamado santificação. Então elas têm dificuldades, têm problema. E cabe a nós abraçar, a cuidar, a ministrar uma palavra de bênção, etc. A igreja é o grande local onde eu desenvolvo as minhas potencialidades. Tá? Então nós estamos falando da importância da institucionalidade da igreja. A instrução de Paulo, a organização eclesiástica, a que o apóstolo Paulo instrui a Tito, não se restringe a uma estruturação de ministério. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade, muito bem. Instruir os líderes durante sua carreira apostólica. O apóstolo já vinha fazendo isso. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento do governo da igreja. Irmãos, o modelo da igreja não é democracia. E às vezes eu ouço o irmão falando: irmão, o pastor não tem democracia. Eu acho tão estranho. Por quê? Porque a palavra democracia é uma invenção grega, embora o contexto não tenha nada a ver, a origem dela, com o que nós pensamos hoje em democracia, mas a ideia é demo, é povo, e kratia, governo, governo do povo. A igreja é governada pelo Espírito Santo, irmãos. Não tem
Então eu acho estranho esse povo ficar reunindo, vamos, aquela briga. Isso é clube, é no clube que você faz isso. Vão escolher o presidente do Palmeiras, lá do Corinthians. Mas igreja não funciona assim, irmão. É uma outra dimensão. São pessoas vocacionadas por Deus, que conhecem a palavra. Você vai fazer eleição, elege um pastor que nem conhece a Bíblia. E aí como é que faz? Elege uma pessoa que nem tem vocação para ser pastor. Pastor, irmão, tem que gostar de daqui a pouco ser chamado e ir lá fazer um velório. Tem que estar preparado psicologicamente para isso. E sair do velório, vai lá fazer um casamento. E sai do casamento, vai visitar uma pessoa que está entubada no hospital. Isso é pastor. Tem preparo psicológico? O pastor tem, porque o Espírito Santo vai capacitar. Uma pessoa normal entra em depressão, óbvio, porque vai suportar essa carga emocional. Então não dá para eleger um pastor. Vamos fazer aqui o voto direto. Isso é eleição, mas isso é o governo do povo. O governo de Deus é teocracia, não é democracia. Então eu fico vendo esse irmão, às vezes na internet, vira e mexe, irmão, vamos... Nossa, isso aí, o pastor não é democrático. Claro que não é democrático. Ele tem que orar a Deus, reunir os irmãos, analisar, ver se a pessoa tem vocação, ver se a pessoa se preparou, se qualificou, ver se a pessoa vem na escola bíblica dominical, ver se a pessoa vem no culto de oração. Agora nem aparece na igreja. A pessoa nem vem na igreja, não é nem dizimista, nem coopera. Porque normalmente a pessoa critica muito, ele não aparece na igreja, não dizima, não participa de oração, não prega, não é batizado com o Espírito, não é nada, irmão. Pode ver, o murmurador não é nada. Porque não consigo crer que uma pessoa que é fiel a Jesus, que é batizada com o Espírito Santo, que tem comunhão com Jesus, faça bobagem por aí. Não consigo achar isso, porque ele tem sensibilidade espiritual. Quem é que fica fazendo escândalos? Gente que não tem o Espírito Santo, irmão. Gente cheia de orgulho, de vaidade. Essa gente tem, fazer o quê? Mas uma pessoa piedosa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, não age assim. Não tem jeito de agir. Então é gente que não dá-se bem com a família, que a família é toda atrapalhada, não sabe criar os filhos, não sabe nada, tudo atrapalhado. E acha que tem autoridade espiritual e moral para pôr o dedo no nariz do pastor. É ruim, hein? Bom, graças a Deus que aqui não tem gente assim. Então o Novo Testamento revela a origem, o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e os diáconos, com funções diferentes. Paulo falando aos filipenses, mas não é só aos filipenses. 1 Timóteo capítulo 3 também. E também ali em Atos capítulo 6. Ele fala da função do diácono. Então, irmão, não dá, irmão. Meu Deus do céu, tem pastor que quer cantar os 3 hinos da harpa, ler a leitura oficial, ler o pedido de oração, e ainda descer e tirar oferta. Que isso, irmão? Você não é diácono, você é pastor. Está vendo? Funções diferentes. Então, bom, vamos instituir para eles cuidarem da cesta básica, outro vai cuidar dos carros. Diácono. O pastor vai ficar na oração, na leitura da palavra, no preparo teológico. É isso que diz Atos capítulo 6. E tem pastor ainda que vai reger o coral ainda, irmão. Olha que coisa linda. Ele só. E no 8 da harpa, ele só. Olha. Quer dizer, não, tem algum problema o pastor tirar a oferta? Não, mas é uma necessidade, né? Tem algum problema o pastor ser um regente do coral? Não, não tem problema nenhum. Porque essa é a função dele. O que não dá é o pastor querer fazer todas as coisas. Não. Tem o diácono, tem o cooperador, tem outras pessoas, o professor de escola bíblica dominical. Então o contexto da epístola, isso aí que é a organização. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era um reflexo cultural. E às vezes a gente tem que enfrentar esse elemento cultural. Vocês sabiam que 70%, 50% dos conflitos domésticos entre marido e mulher, por exemplo, tem a ver com cultura? Não tem nada a ver com falta de amor. Eles se amam, mas tem estranhamentos culturais. Então, se você dominar a cultura, você elimina 70%, 50% dos conflitos na sua casa. Incrível, né? Na igreja também. Tem irmãos que é outra cultura, irmão. Então vamos ter paciência, tentar entender, estudar um pouquinho. Isso tem a ver com antropologia, né? Conhecimento cultural. Isso está além de um problema, então, meramente ministerial. Não é só uma questão ministerial.
Mas não adianta você querer que uma pessoa faça aquilo que ele não está culturalmente em condições de fazer. Você vai criar conflito. Não adianta, não tem essa predisposição. Não está culturalmente preparado para isso. Então nós temos que entender um pouquinho a questão cultural, né? 2.2, igreja como instituição. Podemos definir o organismo como forma individual de vida, um ser, um algo vivente. Isso é organismo, corpo. Na eclesiologia, que é o estudo da igreja, o ensino ou estudo sobre a igreja, significa ser a igreja um organismo vivo, porque é um corpo espiritual, portanto vivo, cuja espiritualidade é gerada, é dirigida, é orientada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina, é uma revelação de Deus, que Paulo fala isso em Efésios, a igreja é um mistério de Deus. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a organização, e nesse sentido humana da igreja, a necessidade de organização. Por exemplo, nosso pastor há tempos que está orando, está pedindo opinião, está trabalhando para construir um grande estacionamento. Isso é organização. Porque não dá, irmão, você não consegue parar o carro aqui na frente. Então ele está pensando, porque ele me chamou, ele falou, pastor Alberto, você que é o diretor deste ADEC, provavelmente daqui 6 meses você vai ter que tirar esse prédio daqui, você vai ter que vamos ter que desmanchar este ADEC para poder construir um estacionamento para os irmãos aí. Então você vai ter. Aí eu já entrei em contato com os patrulheiros, Guilherme, na hora. Falei, nós vamos, porque daqui 6 meses talvez a gente vai ter que mudar daqui. Isso aqui é organização. Então, ele está pensando nos irmãos. Tem um irmão nervosinho por causa de estacionamento, mas o nosso pastor tem essa preocupação. Ele sabe que você é um bem seu e também ele sabe, ele quer dar melhor condições para você chegar no culto. Essa é a vontade dele. Já pensou? Eu fico pensando, pastor, que nem quando a gente vai no shopping, né? Não é um conforto, né? Você põe lá seu carro, desce, entra no shopping. Por que a igreja quer uma coisa muito melhor? Aí que nós devemos ter um estacionamentão que nem o shopping, né? Mas o nosso pastor tem essa ideia há muito tempo. Ele está orando, está preparando, tem que fazer uma campanha, tem que levantar recursos. Não é assim vai fazer, não é irresponsável. Mas quem vai pagar? Parece a minha filhinha lá, ela falava, pai, compra isso aí para mim. Eu falei, não, filho, eu não tenho dinheiro. Não, dá o cartão. Ela achava que era só dar o cartão. Eu falei, não, eu tenho que pagar esse cartão, depois vem a fatura. Ela não entendia. Ela via a gente entregando o cartão, né? Falando, não, é só dar o cartão. Não é assim não. Tem que fazer uma campanha, tem que levantar recursos para dar lá a primeira parte, para vir o engenheiro. Tem gastos com engenheiro, com arquitetos, com pessoas que vão lá resolver lá na Secretaria de Urbanismo. Então é complexo, não é fácil. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente o quê? Uma organização da igreja, para que houvesse uma gestão efetiva, adequada, saudável. Então 2.3, organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos, né? Não está muito claro, muito explícito, que mostram então os irmãos se organizando. Vamos lá, segue alguns exemplos de organização eclesiásticas. Havia local e horário e ordem no culto. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 26 até o 40. Dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios 14. Lá fala de local, de horário e ordem no culto. Isso é organização. Tem que ter horário, irmão. Como que você vai no culto e você não sabe a hora que começa nem a hora que termina? Pode ser um caso excepcional. Deus está operando o poder, tudo, mas não deve ser assim. Aí é excepcional. Qual que é o ordinário, o natural? Ter horário. Começa às 18 horas e termina às 20. Tem que ter uma. Até porque se convida uma pessoa para ir na igreja, e aí a pessoa depende de Uber, depende de táxi, já está tudo combinado. E como é que faz? Então precisa de organização. Reunião de ministério para consagração de presbítero. Nós temos o crivo aqui. Nenhuma pessoa é separada. Vai você mesmo. Não, senhor. A gente tem temor de Deus. Ora, conversa com a pessoa, conversa com a esposa, com a família. Nós temos responsabilidade diante de Deus. Nós temos temor de Deus. Então, reunião de ministério para consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Então, aí vem a palavra, cheio do Espírito Santo. Até para ser diácono, hein? Tem que ser batizado no Espírito Santo, ter sabedoria, irrepreensibilidade. Isso para ser diácono, quanto mais para ser um presbítero. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção. Atos capítulo 15,
Porque a questão dos gentios, isso aí é uma questão organizacional. A gerência da igreja, e assuntos doutrinários ali discutidos. Romanos 15, as igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas, vulneráveis. Capítulo 8, 9 de 2 Coríntios, Paulo levanta uma oferta para os pobres de Jerusalém, a grande seca que assolou a Judéia. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética, está lá, para disciplinar um moço que estava tendo um relacionamento incestuoso, está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Havia tesouraria, tem tesoureiro lá, 1 Coríntios 16. Então veja, isso aí é organização. Agora a pessoa fala que não pode, que é isso, irmão? A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a identidade. Paulo escreveu uma carta recomendando Priscila e Áquila, explicando a situação da Síntique e da Evodia. Então você vê que tem organização, tem que ter, irmão. Pode ser uma coisa desorganizada de qualquer jeito. E a questão atual? Organismo e organização. A ideia de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar ordenanças eclesiásticas, e que alguns ainda não entenderam, é que essas atividades espirituais exigem organização. Tem que ter horário, que hora que vai começar o culto. Aí precisa de organização, o grupo de louvor, o ensaio do coral. Claro, irmão, nós vamos apresentar um culto a Deus, não é? A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como organismo e ao mesmo tempo como uma organização, não é? Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, não é? Nós somos cidadãos dos céus, porque a nossa cidade está nos céus, nós somos peregrinos na terra, e também somos cidadãos de uma cidade aqui, ou de um país. E isso significa responsabilidade. Responsabilidade como cidadania celestial, eu tenho responsabilidade com o céu, e responsabilidade com a minha cidadania terrena, com as autoridades civis. Então, não tem jeito, irmão. Aí a pessoa fala mal de, irmão, tudo é do diabo, a prefeitura é do diabo, a Câmara dos Vereadores é do diabo, o bombeiro é do diabo. Só que quando pega fogo, o salão do reino da Assembleia de Jeová, ela chama o bombeiro. Você veja que fala mal do governo, mas aí vai reclamar que não passaram o asfalto em frente. Aí roubam lá, infelizmente, ladrões roubam o salão do reino da Assembleia de Jeová, ele chama a polícia. Só que fala que a polícia é de Satanás. Mas é estranho, né? João não, João viu soldados vieram batizar, é isso mesmo. Se contenta com o seu soldo. Não mandou ninguém deixar o exército não, irmão. Olha que diferença. Paulo enfrentou um dos mais cruéis imperadores, Nero. Pensa num homem doido. Mandou matar a mãe. Uma coisa horrorosa. Um homem todo atrapalhado. É um verdadeiro psicopata. Imperador de Roma. No entanto, quando Paulo escreveu aos Romanos, sabe o que ele falou? Orai pelas autoridades. Era para orar pelo doido. Fica não querendo orar para o presidente, para você ver. Tem que orar, irmão. Mas eu não gosto dele. Não interessa. A Bíblia não fala se você gosta ou não gosta. Orai pelas autoridades. Tem que orar. Tem que orar, irmão. Agora, você só vai orar para quem você gosta? Não é do meu partido. Que bobagem, irmão. Você é um crente, você está acima disso. Está acima de ideologia. Está acima de partido. Você é sacerdote para interceder para que todos os homens se salvem. Essa é a nossa função. Então Paulo escreveu aos romanos para orar, a honrar o rei. Como assim? Está na Bíblia. Está vendo porque muita gente erra? Fica lá, em frente ao exército, fazendo protesto. Que loucura é essa? Vai orar. Vem orar aqui no Chico de Oração. Por que não vem aqui terça-feira orar com a irmã Elza? Vem aqui chorar. Aí vai lá e depois não dá em nada, porque não dá mesmo, as coisas do mundo são frágeis. Mas então não posso exercer minha cidadania? Claro que você pode, deve, mas com moderação, porque essas coisas passam, as situações passam.
o que permanece é a palavra de Deus, é quem está em comunhão com Deus. O resto tudo passa, irmão. O ensino de Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. A experiência pentecostal, né? O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto de antidenominacionalismo, mas ela foi se organizando. Uma hora, os pentecostais diziam assim: não, nós não vamos dar nome para a igreja, vai ser movimento pentecostal. Não vamos dar nome, não vamos organizar. Não tem. Sabe como é o nome de uma igreja pentecostal nos Estados Unidos? Igreja Inorganizada da América do Norte. Ah, tenha santa paciência, né? Olha o nome da igreja: Igreja Inorganizada. Já organizou, né? Já organizou. Tá? Então não tem jeito, você tem que ter CNPJ, não tem jeito, irmão. Tá? Tem a institucionalidade. E o Parham era contra essa institucionalização, mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionalismo. E a necessidade de organizar, como surgiu isso? Em 1914, os pioneiros começaram a pensar em organizar o nome. Havia conflitos no mundo pentecostal, mas o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos criou o nome Assembleia de Deus. Foi nos Estados Unidos, tá? Em 1914. No Brasil não foi diferente. No Brasil, diante do avanço da obra de Deus, o movimento pentecostal foi obrigado a ter o seu CNPJ também. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros suecos criaram a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, em setembro de 1930. Não teve jeito, irmão, teve que se organizar, tá? Bom, para nós fecharmos, é importante entender o que é organismo e o que é organização. Organismo é o corpo de Cristo, é espiritual. Organização é a nossa organização, que nós temos aqui, crianças, o departamento infantil, departamento de missões. Hoje é o pai, né, Guilherme? Hoje é o culto com o pai, que é o programa de adoção e integração. Convide pessoas para vir, mas tem um departamento que evangeliza e que cuida disso. Então a igreja é o povo de Deus do Novo Concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. É o corpo místico de Cristo, a igreja. Mas também tem cada denominação humanamente organizada, né? Que aí tem suas estruturas administrativa. Muito bem, meus irmãos, se alguém quiser acompanhar a gente na viagem para Israel, será em novembro de 2025, se Deus permitir. Tira uma foto aí, depois você entre em contato, que você vai receber o folder explicando qual é o trajetório da nossa viagem. E na próxima semana, no próximo domingo, que é o dia 30 de março, último domingo do mês de março, nós vamos ter um encerramento com a lição de número 13. Qual será a temática desenvolvida? Perseverando na fé em Cristo. Perseverando na fé em Cristo. É uma lição muito relevante que você deve participar. Está lá a lição 11, está vendo? Então, um errinho ali. Então, perseverando na fé em Cristo é o tema da próxima lição, lição de número 13. Que os irmãos tenham uma semana abençoadíssima. Convide pessoas para estarem aqui às 18 horas no culto do Pai. Vai ser uma bênção. Convide a pessoas, faz sua parte. Manda lá um convite para ele, tá bom? E Deus abençoe, uma boa semana para todos. Fiquem todos na paz do Senhor.